Bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala-me de Tecnologia, hoje para falarmos sobre ética na inteligência artificial. Para isso temos connosco o Gonçalo Diniz, da Associação Portuguesa de Ética Empresarial, e a Cristina Vargas, advogada na Bosch, com quem vamos falar sobre propriedade intelectual, direitos de autor, tudo o que importa sobre a ética na inteligência artificial. Vamos falar sobre ética na inteligência artificial, vamos falar de preconceitos, propriedade intelectual, direitos de autor. Gonçalo, isto são todos sinónimos de ética nesta área? Sim e não. Ou seja, obviamente que falamos da questão ética, a questão legal, sim, e a questão técnica, chamemos-lhe assim. Ou seja, se quisermos dizer de um modo abreviado, um sistema de inteligência artificial, para ser seguro, para ser de confiança, tem que, no fundo, reunir estas três características. Tem que ser sólido, tem que ser legal e tem que ser ético. Sim? E, portanto, não podemos prescindir de nenhuma destas três dimensões. Sendo que, muitas vezes, a dimensão ética acaba, muitas vezes, por ficar um bocadinho mais apagada, apesar de, efetivamente, haver, e sobretudo a nível de legisladores europeus, etc., curiosamente, todo este processo, no caso muito específico da União Europeia, todo este processo, o processo legislativo foi precedido de uma reflexão ética. Sim, sem dúvida. E isto é muito importante porque, se calhar, é quase das primeiras áreas onde isto acontece e é algo que deveria de ser sempre, mas aqui aconteceu efetivamente, portanto, haver uma preocupação ética que esteve na base, nomeadamente, da elaboração da legislação europeia. E, portanto, não podemos deixar de lado a dimensão ética porque, obviamente, as coisas em si, e a inteligência artificial é uma criação humana, as coisas não são boas nem más, são boas e más ao mesmo tempo. Exato. Depende do modo como as utilizamos. E por isso o enquadramento legal, que a Cristina percebe de certeza muitíssimo mais do que eu, e o enquadramento ético, o que é que nós fazemos com isso? É para o bem ou é para o mal? Bem, vamos esperar que para o bem. A Cristina perguntava-te exatamente por isso. O que é que devemos ter em conta nesta questão da ética? Já existem linhas orientadoras? Em que patamar é que nós estamos em Portugal? É assim, nós em Portugal até fomos bastante inovadores. Desde o início tivemos muitas preocupações e trabalhámos juntamente com a União Europeia, com os diversos órgãos, para implementar uma série de princípios e participámos nesses trabalhos logo desde o início. Aqui, lá está, isto também depende muito da organização, das pessoas, há diferentes princípios e há diferentes processos que se consideram mais relevantes para uns e menos relevantes para outros, às vezes também dependendo da área em questão. Mas aqui, basicamente, há inúmeros princípios, a importância da transparência, por exemplo, é extremamente importante haver aqui uma transparência na elaboração, então, dos sistemas de software de inteligência artificial, e uma série de princípios basilares. Aqui na Bosch, por exemplo, nós já desenvolvemos um código de ética, já desde 2020, portanto, também somos pioneiros nesta elaboração de um código de ética e criámos também diversas red lines também a propósito da utilização da inteligência artificial, sempre para o bem e com o uso humano. Portanto, é extremamente importante para nós fazermos todos os sistemas em função do humano, da pessoa em si. Em que o ser humano tem sempre a última palavra. Exatamente, no decorrer do processo. em que o ser humano tem sempre a última palavra. Nós, nomeadamente, temos três enfoques, é o Human in Command, Human in the Loop e Human on the Loop. E esses princípios são basilares no sentido em que o Human in Command, utilizamos a inteligência artificial como uma mera ferramenta, por exemplo. E o Human in the Loop, já damos aqui alguma liberdade de manuseamento, no entanto, controlamos todo esse processo, por exemplo, a condução parcialmente autónoma, em que temos nas nossas fábricas, por exemplo, e a questão também dos veículos. E depois também o Human on the Loop, em que aí já há algum manusear mais da inteligência artificial, no entanto, a decisão é sempre controlada, ou então pode ser revista pela parte humana. Isso é
extremamente importante para nós. Portanto, aqui na Bosch tem que haver sempre uma intervenção humana e todos os sistemas de inteligência artificial são usados em prol das pessoas e até nas nossas fábricas damos muito esse ênfase, sem dúvida. Gonçalo, eu transportava agora um bocadinho para um panorama mais geral em Portugal. Sim. Qual é o atual estado da nação? Em termos de regulamentação, o que é que existe para nos orientarmos? Porque, na verdade, está em desenvolvimento uma estratégia nacional de inteligência artificial, mas as diretrizes são claras, já temos linhas bastante orientadoras ou estamos alguns passos atrás ainda? Bom, pois. Ou seja, nós, de facto, Portugal tem um documento que se chama Estratégia Nacional para a Inteligência Artificial. É apenas uma declaração de intenções ainda? Não, ou seja, tem só um foco, praticamente, que é o foco da educação. Ou seja, que é preparar as pessoas de diferentes dimensões, o que é louvável e é importantíssimo, mas, no fundo, acaba por ficar bastante restringido a isso, sim? Está a ser, sei que essa estratégia está a ser revista, porque eu espero que na sua nova versão, porque além disso de 2019 para cá aconteceu um mundo de coisas, sobretudo os desenvolvimentos a nível do machine learning que vieram, portanto, trazer que a própria legislação europeia se teve que adaptar a meio do caminho, porque já estava desatualizada, digamos assim. Exatamente, com a evolução da técnica e pronto. Agora, uma questão que me parece que em Portugal estamos um pouco com, digamos assim, eu acho que estamos um pouco atrasados a estes níveis, sinceramente. Só que eu penso que é muito importante distinguirmos aqui a dimensão legal da dimensão ética, sim? Porque são complementares, mas são diferentes, certo? Ou seja, a dimensão legal é aquilo que, portanto, que a lei obriga, que é obrigatório e que tem que ser posto em prática e que é sempre minimalista. Portanto, a função da lei, e quando a lei não é minimalista, isso aí dá uma complicação e alimenta muitos advogados, etc. Mas a lei em si é minimalista. Porque a lei prevê determinadas situações. Mas o agir humano vai muito para além do agir legal. Sim? Ou seja, eu posso ser muito legal, eu posso cumprir as leis todas e estar-me a destruir a mim próprio ou estar a destruir os outros. Até porque as ferramentas são muito mais amplas do que aquilo que já temos. Mas isso começou desde a história humana, desde a idade primitiva, não é? Desde que o homem faz a primeira ferramenta para, no fundo, prolongar a sua capacidade física, não é? Para prolongar o seu braço, a sua mão. A partir daí, obviamente que é uma ferramenta tecnológica que foi usada, todas elas, depois ao longo da história, para o bem e para o mal. E, portanto, aqui entram questões que são importantíssimas, de facto, desde a perspectiva ética. E como a Cristina dizia muito bem, entramos em questões que têm que ver com a transparência, falamos em questões de direitos humanos, ou seja, porque um sistema pode ser muito injusto. Falamos de questões de igualdade, falamos de discriminações, entra a famosa palavra que é o viés, o bias em inglês, o viés. E porquê é que entra aqui tão fortemente? Porque normalmente consideram-se dois tipos de vieses, ou seja, os vieses humanos que são transmitidos, continuados para o sistema, não é? Porque os sistemas são feitos de pessoas humanas. Exato, não é? E, portanto, e todos nós como seres humanos temos vieses, todos, e, portanto, e que o próprio sistema dê continuidade a vieses sociais, certo? Questões de género, questões de idade, portanto, que o próprio sistema possa ser tendencioso, chamemos-lhe assim. Sim. Por aquilo, dependendo da programação a que foi sujeito. Sim. Mas depois também há o próprio sistema, e quando entramos no machine learning e deep learning, pior ainda, digamos pior, no sentido que mais propenso, em que o próprio sistema pode criar vieses. Portanto, pode criar situações não desejadas, e situações não desejadas tanto no campo legal, como, mais ainda mais delicado
no campo ético. Mais delicado porquê? Mais delicado porque o campo ético não é 2 mais 2 igual a 4, porque nem sempre é assim. E aí entra a questão também da equidade, todas, que é extremamente exatamente, importante. aí entram toda uma série de questões que têm que ver com tudo isso. E é importante, portanto, eu estou na APEST, juntamente na Associação Portuguesa de Ética Empresarial, juntamente com a United Nations Association, sim, portanto, que é uma organização, uma associação, digamos assim, que faz parte do universo das Nações Unidas. Nós estamos a desenvolver precisamente um projeto que vai nesta linha de, em primeiro lugar, ajudar na consciencialização destas questões, e por isso iniciativas como esta são excelentes. Ou seja, por um lado, porque temos que combater 2 tendências extremas. Uma que é a tendência de que a inteligência artificial vai ser um perigo desgraçado, isto vai nos matar a todos e vai ser o apocalipse now. E no outro extremo, aquilo, não, isto é tudo ótimo, isto não há problema nenhum, o que interessa é progredir, progresso. E, bem ditas as coisas, nem uma visão é correta, nem a outra. Sim. Certo? E, portanto, precisamos aqui de encontrar um caminho, lá está, que exige acompanhamento, que exige reflexão humana, que exige o direito, que exige a reflexão ética, para além da parte tecnológica, como é óbvio que está na base. Mas, portanto, e o que é importante é nós podermos, tanto na concepção dos próprios sistemas, como na utilização dos mesmos, podermos ir acompanhando, aplicando estas salvaguardas. Mas a partir do momento em que temos a inteligência artificial na mão de indivíduos, portanto, enquanto personalidades individuais, em que hoje em dia toda a gente já faz coisas com a inteligência artificial, como é que nós controlamos isto? Quem é que acaba por ser responsável por alguma coisa que não era suposto ser assim? Pronto, ou seja, lá está, aí entra a parte legal. entra a parte legal, a parte jurídica, mas, por outro lado, entra também a responsabilidade, por exemplo, das empresas. Ou seja, uma empresa que desenvolve um sistema que possa ter algum impacto negativo a nível de igualdade, qualquer direito humano, qualquer questão, isto vai impactar eventualmente os utilizadores, sejam internos, sejam clientes, seja o que for, e isto tem impactos depois a todos os níveis. Isto pode ter impactos reputacionais muito fortes, impactos financeiros, e são danos causados, portanto estamos a assumir um risco. O que é que nós pretendemos precisamente com este nosso projeto? É, no fundo, apoiarmos também as próprias organizações, com fins lucrativos e sem fins lucrativos, mas ajudar as organizações, no fundo, a mitigar essa possibilidade de risco. Mitigar esses riscos que possam surgir através de todo um processo de avaliação, de acompanhamento, de observação, envolvendo os utilizadores. E isso penso que é algo que, de certo modo, é inovador no nosso programa, mas que nos parece muito importante. Ou seja, imaginemos a Bosch, que certamente vamos fazer uma parceria aqui de trabalho em conjunto. A Bosch portanto, faz todo um processo de self-assessment, em que depois, portanto, nós, digamos assim, fazemos depois a ratificação, atribuímos-lhe um reconhecimento na forma de um selo, e a partir desse momento, qualquer colaborador da Bosch, qualquer utilizador de um sistema artificial que a Bosch utiliza, tem acesso a uma hotline, onde pode dizer, aconteceu-me isto. Será que há aqui algum viés? Será que há aqui alguma questão? E, portanto, nós fazemos a análise, juntamente com a entidade, certo? Para tentarmos perceber se efetivamente possa haver ali algum risco ligado ao sistema. E, Cristina, eu voltava ao mesmo, a título individual, porque isto, quando temos uma bandeira de uma empresa, não é? Não é mais fácil, mas é mais controlável. Ou pelo menos conseguimos ter mais essa noção. Como é que nós chegamos aos indivíduos, às pessoas que individualmente usam a inteligência artificial para adulterar uma fotografia, que seja, ou alguma coisa do género? Como é que nós controlamos isto? Sobre quem é que cai a responsabilidade? É sempre uma questão muito complexa, daí a União Europeia ter trabalhado ao longo destes anos para criar o EA Act,
precisamente para haver uma futura regulamentação. Já está em fase final, portanto já temos um texto consolidado e extremamente longo de responsabilização, não só de regulamentação da própria inteligência artificial baseada no risco, e esse AI-Act temos a previsão que agora em 2024 já o tenhamos aprovado e depois até 2026 o tenhamos implementado a nível da União Europeia. E aí, precisamente baseado no risco, em vários níveis de risco, há então não só uma regulamentação como uma responsabilização de quem atua. Porque, como sabemos, há sempre aquelas extremidades, não é? O produtor e o deployer, o implantador. Mas depois há toda uma série de partes que, consoante a posição que elas tenham ou consoante a consequência daquela conduta, acabam por ser responsabilizadas também. E como disse muito bem, temos aqui uma questão de responsabilização pelo risco, mas que no nosso ordenamento jurídico, a meu ver, e para casos específicos, embora haja casos residuais na situação já dos veículos, já conseguimos fazer aqui alguma aplicação da nossa lei, mas creio eu que tenhamos ainda que avançar muito mais a esse nível. Mas para além do AI-Act, depois teremos que adaptar também a nossa lei portuguesa para efeitos das várias responsabilizações. E temos não só a questão da responsabilidade pelo risco, mas também outras questões. Porque, por exemplo, e se aquele software já tinha um defeito? Daí do criador daquele software, aplicamos o nosso decreto-lei para as questões defeituosas ou não? Temos que criar outra subalinha, outro subartigo para esta situação. Portanto, há aqui várias questões que têm que ser estudadas e depois também vamos ter que criar normas para o efeito. Não só o AI Act, que tenha que ser, entretanto, introduzida no nosso ordenamento jurídico, mas depois as várias leis que nós temos também têm que ser, e decretos-lei também têm que ser devidamente adaptados. Neste gap de tempo, o que é que acontece? Pois, isso é um problema, ou seja, eu estava a ouvir a Cristina e pronto, e estou por dentro daquilo que ela nos esteve aqui a expor, e de facto isto, e eu há pouco mencionei, não é, de como já no próprio processo legislativo a tecnologia já ultrapassou o processo. Sim, e nós temos uma legislação europeia que vai a uns ritmos que não são compatíveis. No entanto, até foi um avanço muito célere, não podemos negar. Sim, sem dúvida. Depois, claro, esta questão da legislação europeia há uns que são, de facto, muito defensores da linha que a União Europeia seguiu, há quem a critique, portanto, isto depois, obviamente, que tem aqui muita coisa a dizer. Mas permita-me discordar, salvo seja, claro. Quando disse há pouco, a Sofia falou há pouco na questão de que para as empresas é relativamente controlado. Eu aí tenho eu no outro dia ouvi alguém de uma empresa a falar sobre a utilização dos sistemas de inteligência artificial a nível de recursos humanos para processos, portanto, de seleção, de recrutamento, que é uma das aplicações que já está a ser feita em muitas entidades e que certamente vai ser cada vez mais difundida. E é excelente, mas traz imensas limitações. Ou seja, sendo muito bom, precisa de uma atenção muitíssimo grande, até porque aqui não temos tempo para estar a contar todas as histórias, mas de facto já há casos, neste exemplo concreto de processos de recrutamento onde efetivamente houve vieses graves e discriminações graves, e portanto isto para dizer que eu ouvi a pessoa falar e entusiasmada, eu fiquei com a pergunta, será que esta pessoa com responsabilidade é consciente que, para além da parte positiva, há também uma série de salvaguardas que precisamos de implementar? Mas estamos a falar a nível da privacidade? Estamos a falar a nível de privacidade, estamos a falar a nível de desigualdades, estamos a falar a nível... Por exemplo, um desses casos, assim, muito rapidamente, acontecido nos Estados Unidos, há não muito tempo, foi precisamente uma associação de ex-combatentes, portanto com uma sensibilidade enorme para a questão das deficiências, etc., no processo recusou, e depois foi mais do que comprovado injustamente, uma pessoa que tinha uma deficiência física. E isso deu um processo muito forte e abalou a credibilidade dessa associação, mas de um modo muitíssimo relevante.
E, portanto, isto por causa da questão de dizer de que para as empresas é mais controlável. É mais controlável, de Pelo menos facto. sabemos a quem nos dirigir, era essa a Pronto, questão, exatamente. Mas exatamente. daí também ser relevante a questão de um seguro. Por exemplo, um seguro obrigatório também para a empresa se proteger dessas situações. E tomar medidas, ou seja, Exatamente. no fundo aquilo que eu estava a dizer um pouco, seja o nosso projeto, seja outras medidas semelhantes que possam ajudar a mitigar riscos. Sim, não é? sim, sim. Mas se calhar também aproveitava porque estava-me a falar dessa questão de que é mais amplo e efetivamente, ou seja, nós estamos a falar aqui de impactos não só a nível, digamos assim, diretamente ligado às empresas e à economia, mas temos, por exemplo, impactos muitíssimo importantes a nível da própria democracia. Ou seja, a utilização de sistemas de inteligência artificial já estão neste momento a impactar a vivência democrática. E não é por acaso que o mundo inteiro, digamos assim, quem se preocupa com estas questões, sobretudo neste ano, a preocupação é enorme, tendo em conta as eleições norte-americanas. Porquê? Porque aquilo que os sistemas de inteligência artificial permitem é, de facto, uma multiplicação de determinados fatores que acabam por ter uma influência muito grande a nível democrático. E, portanto, que acabam por condicionar as pessoas. E não só. Há outras questões. Por exemplo, reparem, nós todos, quem tiver um telemóvel no bolso e utilize, por exemplo, uma rede social tipo Facebook, porquê é que nos aparecem determinados posts de determinadas pessoas e não nos aparecem outras? A pessoa está em 3.000 chamados amigos, não é? 3.000 amigos. E só lhe aparecem e sobre determinados temas e determinadas pessoas. No fundo, temos aí um algoritmo Sim, que está a selecionar grande. aquilo que nós vemos. E qual é a tendência desses algoritmos? É oferecer-nos aquilo que vai de acordo com a nossa sensibilidade. Aquilo que nós já tivemos a pesquisar, Exatamente. aquilo que nós lemos mais detidamente. E o que é que isto cria? Isto vai criando, as redes sociais, digamos assim, com este enquadramento e com este modo de utilização, com a ajuda dos sistemas de inteligência artificial, vão promovendo a sociedade do gueto. Ou seja, eu inconscientemente acabo por só lidar com as pessoas que pensam como eu, Sim, que têm as sim, mesmas sim. ideias que eu tenho. E isto vai-me... quer dizer, eu estou a pôr na primeira pessoa, eu pessoalmente tenho cuidado que assim não aconteça, mas para nos percebermos que é mais fácil falar na primeira pessoa. Ou seja, vai-me, no fundo, ratificando, vai consolidando aquilo que eu já penso, e não me põe em confronto com outros e não me faz pensar criticamente com o que outros pensam ou que os outros possam ver o que eu penso de modo crítico, e isto vai criando na sociedade os guetos que transformam o nós e o eles. Portanto, a polarização política, social, é promovida, no fundo, pela utilização de sistemas de inteligência artificial não bem acompanhados nas redes sociais. Pois eu ia perguntar exatamente importante. também por aí. A regulamentação pode afetar de alguma forma, ou de forma positiva ou negativa, a inteligência artificial? Porque agora temos olhado para a inteligência artificial que necessita dessa regulamentação, mas quando implementada, ela vai impactar de forma positiva ou negativa? Eu creio que, maioritariamente, de forma positiva. Portanto, há uma necessidade, e isso é inevitável, tem mesmo que haver a regulamentação da inteligência artificial, até mesmo para proteger o ser humano de usos que causem danos, usos indevidos da mesma para obter fins que não sejam legais. No entanto, aqui o lado mau da regulamentação, honestamente ainda não encontrei assim nenhum. O que eu acho é que vai ser um desafio para os tribunais, porque isto depois vai, como é óbvio, a lei é abstrata, não vai conseguir abarcar todos os casos concretos e nunca o conseguirá fazer, e é claro que depois o papel dos tribunais aí vai ser extremamente relevante, não só para a interpretação da lei,
como também para o tipo de casos que englobe e o enquadramento jurídico que faça daqueles casos concretos da vida real. E eu acho que isso vai ser um desafio. Não entendo que seja negativo, vai ser um desafio, que é o que acontece quando há sempre uma legislação inovadora ou nova. Os tribunais têm que fazer o seu papel aí, na aplicação da lei. E aí vamos conseguir perceber de que forma esta lei é ou não suficiente, tem ou não que ser mais especificada ou não. Não digo bem especificada, mas tem que abarcar mais situações ou não. Isto tudo vai depender também de cada caso, porque nós temos o uso da inteligência artificial em tudo. Portanto, nós vamos ter, e já temos nas questões médicas e de saúde, nas questões ambientais, nas questões da educação, que é também o que o Estado pretende neste momento, nesse programa de até 2030, como falou muito bem. Também há uma aposta na educação e introduzir a inteligência artificial desde cedo. Portanto, todas essas áreas vão ter que ser regulamentadas. Isso eu creio que é inevitável. E se chega ou se vai chegar o que está para vir, que é o AI Act, duvido, mas eu creio que já é um passo extremamente importante. Estou bastante otimista nessa questão da regulamentação, porque pelo menos vai dar princípios basilares pelo qual os Estados-membros podem se basear, e não só, porque eu creio que este AI Act vai ser mesmo um exemplo a nível mundial. Estou bastante confiante nesse aspecto. A questão é muito pertinente, até porque, atenção, há diferentes abordagens a nível mundial. Exatamente. Ou seja, a União Europeia tem uma abordagem considerada por muitos muito limitativa. Mais rigorosa. E mais rigorosa. Os Estados Unidos, apesar de, ultimamente, com portanto, um Bill Act que saiu, apertaram, digamos assim, um bocadinho mais a malha, mas têm uma postura muito mais, chamemos de livre. O Reino Unido também, portanto, há aqui diferentes abordagens. O Canadá, curiosamente, tem uma abordagem muito mais ética do que legal. É curioso. O próprio Canadá desenvolveu uma plataforma voluntária, porque a ética é sempre voluntária. Exatamente. Desenvolveu uma plataforma voluntária de adesão a princípios éticos. Precisamente com essa consciência de que a lei, seja muito ampla ou seja muito apertada, nunca é suficiente. Sim, e a lei assegura-nos uma parte. Mas se não houver ética, a lei não nos segura nada. E a sensibilização aí é bastante precisamente importante. E, portanto, a abordagem do Canadá, por exemplo, aí é muitíssimo interessante a esses níveis. Mas atenção, claro que há aqui uma grande discussão, porque, obviamente, quando se quer legislar ou fazer uma reflexão ética sobre determinada tecnologia, obviamente nós temos aqui normalmente duas partes. Aqueles que a desenvolvem não querem barreiras. Exatamente. Não é? E os outros acham que tem que haver barreiras. E, portanto, obviamente que isto aqui, o que é importante? É todos percebermos como uma certa regulação legal e ética é necessária para todos. Sim, a combinação das duas, eu ou seja, creio é necessária é necessária para todos, porque uma investigação que de facto não tenha qualquer critério legal ou ético, a história da humanidade já nos mostrou aonde é que esse tipo de investigações levam. Portanto, não há... Claro que nós sabemos que o ser humano é especialista em cometer os mesmos erros, certo? Mas já sabemos, ou seja, uma investigação e uma tecnologia que não tenha, de facto, um enquadramento legal e ético levaram-nos, ao longo da história da humanidade, sempre por maus caminhos. E, portanto, é do interesse de todos, mesmo dos que estão na parte mais tecnológica, são os primeiros interessados, de facto, até por uma questão de criação de valor. Ou seja, uma grande tecnológica que tenha um problema sério, isto significa milhões que se perdem. Exato. E que não voltam. Não é? E, portanto, no fundo, é verdade que estamos a lidar aqui com interesses que parecem que são conflituosos, mas que, se efetivamente formos ver as coisas com realismo, não o são. São complementares e são necessários. E, portanto, não podemos entrar num ambiente de agora
ou seja, da parte da tecnologia, dizer agora vem a lei que nos vai aprisionar, ou vem a ética que nos vai pôr a pensar coisas que é melhor nem pensarmos nelas, não é? Ou, do outro lado, vêm aqueles da parte dos juristas, não, agora vêm os éticos pôr-nos aqui questões que um tribunal nem pode decidir. Para ti isso é ética, não entra, que a parte jurídica não precisa da ética para nada. É lei, ponto, é branco, é preto. Que é uma mentira enorme, não é? Não, precisa. Mas estão a perceber, ou seja, podemos entrar aqui num confronto de 3 atores, chamemos-lhe assim, mas que não faz sentido absolutamente nenhum. Não faz sentido absolutamente nenhum porque o fim da tecnologia tem que ser o bem das pessoas. Sim, o bem das pessoas e servir as pessoas. Precisamente. E, portanto, o fim da ética, obviamente, tem a pessoa no centro, e o fim da lei tem que ter a pessoa no centro. Eu aproveito as palavras do Gonçalo para terminar a nossa conversa. Já? Vai ter mesmo de ser, é verdade. Rápida. Ainda agora Foi começou, não é? Mas vai ter mesmo de ficar por tanta aqui. coisa para dizer. É verdade. Mas ficam aqui em aberto os próximos passos que Portugal também vai ter que tomar, não só Portugal, mas também a própria União Europeia para acompanhar. Agradeço a vossa presença. Falámos hoje sobre um bocadinho de ética na inteligência artificial. Fiquem atentos ao nosso podcast.